Obrigada, Valéria. Bom, depois, quem não preencheu a fichinha, preenche com calma. Tira uma e passa, por gentileza. Tira uma e passa. Por favor. Esse dia eu vi um filme, pra gente ver, eu acho que eu já ouvi. Foi você que falou na época que a gente tinha que assistir Ilha do Medo? Sim. Qual? Ilha do Medo? Não, esse não está nos trabalhos, não. Ilha do Medo? Eu conheço. Leonardo DiCaprio. Muito bom. Meio doido o filme, né? Ele queria uma coisa e a outra. Ele queria coisa na mente. Isso aí. A gente vai se vendo daqui, que eu lembro que você sugeriu alguns pra gente ver, né? Aham, isso. Nós temos 10 filmes para assistir ao longo do curso, tá? Depois a Graça vai passar para vocês, que a gente já libera para vocês se organizarem no tempo de vocês. Bom, já comecei aqui a gravação, a transmissão, né, dessa folhinha. E bem-vindo ao Instituto Psicanalizando. O curso é livre. Vocês sabem o que significa curso livre? Que não é reconhecido pelo MEC, tá? Estamos aí com parceria com algumas faculdades. Se quiser virar um pouquinho, tá? Fica à vontade. Estamos aí com parcerias com algumas faculdades, inclusive com a Unicesumar, porque eles gostaram do nosso material, para que esse material entre como uma pós-graduação. Então, pode ser que a gente consiga e pode ser que não. E pode ser que, no futuro, a gente tenha a nossa própria faculdade de psicanálise. Nós temos hoje no Brasil 4 faculdades que estão iniciando, ou seja, após o término de 4 anos, né, o MEC, que é o INEP, vai regulamentar essas 4 faculdades de psicanálise no Brasil que estão tramitando aí. Então, eu acredito que exista a psicologia como graduação, 5 anos, e existe a psicanálise também como graduação. E aí, a pós-graduação, exemplo, o MEC reconhece a pós-graduação, e eu tenho 2 pós-graduações, uma pela Einstein, que é uma faculdade que não é conhecida, e aí eu falei, poxa, eu quero no meu currículo uma faculdade mais renomada, e fiz também uma pela PUC, que é somente para psicólogos. Eu tenho a formação em teologia, minha primeira formação, graduação pela Bennett, e tenho também em psicologia, e o meu mestrado é em psicologia, com ênfase em cognição. Quando eu fiz a psicologia, eu entendi que a gente estuda somente o sujeito, e aí eu tive um desejo muito grande, até porque quando a gente faz psicologia, a gente tem uma oferta muito grande de informações. Porém, se eu não fosse psicanalista, há 10 anos, quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, eu não teria ficado no curso, tá? Porque tem várias demandas. Exemplo, minha turma começou com mais de 200 pessoas, nós formamos em apenas 18. Tá? Então, se eu não fosse, eu não teria como. E aí, depois eu vou falar um pouquinho desses momentos aí. Mas vamos aqui, ó. Hoje damos início, vamos ler junto? A melhor fase de sua vida. Posso dizer que é o quê? É um eclipse que equivale ao... E aqui vocês vão ter um reencontro consigo e um recomeço de novos ciclos e oportunidades. Ou, quem sabe, um resgate de algo perdido. Porque muitas pessoas vão fazer esse curso aqui e vão se tornar terapeutas, com a ênfase em psicanálise. Outros vão resgatar áreas de sua vida, porque o curso, principalmente esse agora que vocês estão, a modalidade está diferente. 9 meses desse curso você pode fazer para desenvolvimento pessoal, capacitação, mas se você quiser se tornar um psicanalista, você continua mais um pouco até concluir. Isso vai ser bom porque muitas pessoas, elas param no meio do curso. Aí eu vou esticar, segura mais um pouquinho, porque o curso vai mexer com vocês. O curso, né, Valéria? Tu tá em quantos meses já? 2 anos e pouco. Porque, ó, o curso antes eram 30 meses. Cada vez... Gente, eu não encho linguiça, eu sou prática, o conteúdo é produzido por mim, das apostilas. Cada
cada turma eu tenho apurado. Isso aqui é bom, isso aqui eu vou sintetizar, vamos ganhar tempo, isso aqui é importante para o paciente, isso aqui deixa para uma supervisão lá para frente, tá? Então, eu vou ajustando, vou acomodando. E aí, nós reduzimos para 24, que é a sua turma, e nós estamos com a proposta, a partir da Grandiosos, 20 meses. Né? E eu acredito que a de vocês eu consiga reduzir até um pouquinho mais. Sem mudar na mesma matéria, tá? E principalmente para aqueles que desejarem alavancar sua carreira profissional ou uma possível transição da mesma. Oferecemos a formação de terapeuta com atuação em psicanálise clínica. Trabalhamos sempre com o tripé freudiano, que é a teoria, que são as apostilas de vocês. Estão aqui. Ó, essas daqui são as apostilas. Opa. As apostilas de vocês, coloridinha, arrumadinha, tá? No final do curso, perto do final do curso, vocês terão uma outra apostila para adquirir R$50. Ela não está aqui, tá? Essa apostila, que é R$50, eu tenho mais 2 apostilas em preparo, que seria o quê? Na teoria, vocês vão estudar doenças psicossomáticas. Se você quiser comprar esse livro, 54, se eu quiser revender, na internet está até mais barato do que a minha revenda. Esse livro aqui é importante, porque você vai entender a mente adoecida, o corpo adoece. São as doenças psicossomáticas. Exemplo, uma pessoa que tem, vou ler aqui rapidamente para vocês, câncer de mama. Você vai entender, se for do lado esquerdo, é uma questão dela com ela mesma ou com a mãe. Câncer do lado esquerdo. O lado esquerdo é o lado da aliança. Qualquer coisa no lado esquerdo, cisto, qualquer problema no lado esquerdo, é uma questão dela com ela mesma. Aqui no quadro não estava eu comigo mesmo? A Valéria não resolveu ela com ela mesma, resolveu ela com a filha dela? Porque ela com ela mesma, ela vai voltar na mãe dela, na origem dela. Agora, e se for no lado direito? É com o pai, com o parceiro ou com filhos masculinos, entendeu? Então, qualquer questão. Aí, nesse livro aqui tem tratamento, remissão, é um livro maravilhoso. Porém, nem todos os alunos, às vezes, estão no momento bom financeiro, e aí eu estou produzindo uma apostila com as principais doenças psicossomáticas, tá? Ou esse livro também, que a gente trabalha, esse livro, deixa eu abrir a minha tela aqui. Quem trabalha com esse livro são os psiquiatras. Vocês vão entender ao longo do curso que vocês serão psicanalistas, que serão terapeutas, e em momentos vocês vão encaminhar para um psiquiatra. O psiquiatra, ele vai passar medicação, só que ele passa dentro de um grupo aquela medicação. E aí vocês precisam entender, e aqui tem o DSM-5, esse livro aqui, ó, é a 8ª edição, ele está totalmente atualizado, se eu não me engano, ele é de 2020. O DSM-5 é o Manual de Doenças Mentais. O DSM-5, até o DSM-3, a farmácia não tinha enxergado isso aqui. Quando ele viu esse livro, ele praticamente dobrou. O livro ele era fininho. E psiquiatras trabalham com eles, tendo grupos de estudo com mensalidades durante 6 meses, R$700. Nós vamos estudar o livro todo? Não. Nós vamos estudar apenas os critérios. Exemplo, nós vamos pegar a tabela, vocês vão, em vez de ficar no Google pesquisando, ou na IA ajuda muito, mas vocês precisam, em primeiro lugar, aprender. Olha um critério aqui, ó. O que é critério? É para você fazer tipo um checklist. O paciente diz que tem. Ele tem o quê? O critério de episódio maior depressivo. Ele diz que tem humor deprimido, acentuação diminuída de interesse ou prazer de todas ou quase todas as atividades por maior parte do dia, perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, insônia ou hipersônia quase todos os dias, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada quase todos os dias, capacitação diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão quase todos os dias, pensamentos de morte recorrentes, não somente de medo de morrer, ideação suicida recorrente, ou seja,
para a pessoa ter episódio depressivo maior, que às vezes ela vem com laudo, tem que bater todos esses critérios. Senão, você tem uma tendência, existe uma grande hipótese. Ah, eu tenho TAG, eu sou narcisista, está tudo aqui, ó. Transtorno de personalidade evitativa, transtorno de personalidade dependente. Isso aqui é muito comum. Aquela mulher que principalmente sofre o feminicídio, aí nós vamos trabalhar o critério. Vocês vão aqui, pega uma folhinha, quando vocês estiverem atendendo, vocês vão ticar, tá? Do sétimo, a sétima edição está em PDF hoje disponível. Até agora, a única coisa que nós vimos foi a diferença da sétima para a oitava, a questão de identidade de gênero. Pode ser que tenha alguma diferença de paginação, mas por enquanto não tem. Então, são 2 livros que nós indicamos. Esse livro aqui é 190, 200 reais, só que quando nós vamos usar esse livro? Depois de 10 meses de curso que a gente vai começar a trabalhar, não é agora, tá? Então, vocês vão caminhar e a gente tem esse conteúdo aí. Voltando, então, a teoria... Compartilhando aqui de novo. A teoria, a terapia, onde vocês se submeterão a tratamento. Vocês vão fazer 20 sessões de terapia. Vem aqui, deixa eu fechar aqui o microfone. Olá, tudo bem? Oi. Não sabe fechar o microfone. Só um minutinho. Você consegue fechar seu microfone? Quem chegou? Cristiane, tudo bem? Olá. Fechou, muito bom, rapidinho. Então, olha só, nós temos a terapia, 20 sessões de terapia. Vocês vão escolher os monitores, vocês só podem fazer com a nossa equipe toda, tá? Que aí vocês serão indicados para fulana, para ciclana, para o ciclano, tem homens aí no nosso grupo que também fazem atendimento, ou se quiserem fazer todas comigo. Só que comigo, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, tenho pós-graduação em psicodiagnóstico, em psicanálise. Então, assim, o valor meu aqui, para quem não é aluno, é 220 a minha sessão. Eu atendo na Barra também ali no Old Wide, que é 290 a minha sessão de terapia. Para alunos, eu tenho a mensalidade, então o valor da minha sessão é R$150, tá? Para aluno. E aí, com eles aqui, aí nós temos, voltando aqui a nossa folhinha, a leitura. Eu vou falar mais para frente de valores. A supervisão, vocês, dentro da apostila, lá no finalzinho, tem a primeira parte de supervisão. Então, teoria, terapia e supervisão, vocês já começam a estagiar. E aí, o que eu faço? Eu pego a matéria, aí vocês vão olhar, a gente pega a matéria lá na frente, a parte histórica eu deixo para o final. Tá? O início da psicanálise, muita coisa, eu mudo a paginação com vocês, porque eu quero começar a treinar vocês para estagiar. Quando vocês começarem a fazer o atendimento, em primeiro lugar, vocês vão entender a necessidade do paciente. É o que o Marcelo trouxe aqui mais cedo. Quando ele começou a ouvir as pessoas, e principalmente quando ele foi a campo, ele viu a carência das pessoas, ele começou a ter um olhar empático, onde ele começou a escutar, né, na sala de aula que ele deu aula lá, ele começou a escutar a necessidade, o porquê aquelas pessoas estavam assim, a família daquelas pessoas, a menina que está na prostituição, o menino de 14 com a menina de 12 anos que já formou uma família, entende? E ele começou a ver, gente, eu preciso entender o ser humano. Duração do curso, 24 para a turma que não avança, tá? Que hoje dá para a gente conseguir esse objetivo aí, e 20 meses, e eu acredito que a gente até reduza, sempre é uma vez por semana. Teremos 3 períodos, esses períodos vocês não se preocupam, que a gente que acompanha, a gente dá para vocês, sua despesa conosco, mensalidade mais as apostilas. A mensalidade cobre a parte teórica e a primeira parte da supervisão. Quando acabar o curso, nós continua a supervisão, é mais matéria, onde vocês vão estar em outro nível de atendimento. Aí a matéria, ela também vem mais gordinha. E a gente fica 3 meses, concluiu os 20 meses ou 18 meses, a gente fica mais 3 meses, tá? Porque aí já vai ser outra matéria, outra forma da gente trabalhar. E a gente pode fazer online, aí depende do grupo todo. Os 2 livros eu já mostrei para vocês. Durante o curso, o aluno deve se tratar 20 horas de sessão de terapia, a partir de R$60. Exemplo, a aluna está atendendo aqui,
e ela tem que me pagar, eu subloco a sala aqui por R$ 25 essa e R$ 30 essa sala aqui. E vocês viram que a gente vai expandir, né? Então a gente vai ter mais sala para o pessoal estagiar. Lá em Realengo também tem salas, que é do lado da nossa igreja, a R$ 10. Sala com porcelanato, você pode atender lá ou você atende em qualquer lugar. Então, supervisão, você vai pagar para o terapeuta. Ela está cobrando aqui R$ 60 para atender. Se forem com os estagiários, 85, né, que são com as monitoras, aí depende, 85, 120, porque vocês vão conhecer professores, homens, que dão aula aqui comigo. Tá? Nós temos aí 3 homens na nossa equipe, que a gente ajusta de uma turma para outra para trabalhar. E se for comigo, está o valor aí. Quando começar a supervisão, todos os alunos devem usar jaleco durante a aula. O jaleco não deve ser usado na rua, não é ético, o jaleco é de uso interno. Aí está o valor aí, como eu falei para vocês, 139 o jaleco, 60 você paga diretamente a eles lá. O curso, no final, você tem uma despesa de 198, que é o certificado de conclusão. Se tiver dúvidas, o Pix está aqui. E aí, gente, o que nós vamos trabalhar aqui agora? Eu gostaria que você... Deixa eu abrir só a minha câmera aqui. Tudo bem, Cristiane? Muito bom. Então, durante o curso, como nós estamos querendo reduzir a quantidade, né, nós temos aí um grande desafio para reduzir a quantidade. Eu vou experimentando as turmas. Né? A nossa colega ela foi de uma turma aqui, Determinação, a Valéria da Excelência Real. Então, você imagina 60 alunos a gente tendo que trabalhar para dar aula. Todo mundo quer falar o tempo todo. Com 15 parece que é pior. O pessoal quer falar e acha que é família. E quando eu vejo, tem aluno julgando aluno, tem aluno querendo a matéria e me atrapalha, a pessoa se expõe. Então, eu tenho podado, até porque depois, ele, diante do paciente dele, ele não pode trazer a história dele. Então, eu tenho turma que eu nem me preocupo, mas eu tenho turma que eu tenho um trabalho absurdo. Eu tenho um trabalho absurdo, que as pessoas vão falando da vida delas, entende? Turma tinha uma. Não, não. Mas ela falava demais, ela atrapalhava muito. Enquanto você ficou, você viu aquilo, né? Ela saiu, a turma, a turma deu briga. É um desgaste desnecessário, gente. A gente não está aqui para isso, né? É que às vezes as pessoas vêm com ódio. Eu sou pastor, eu sou isso, aí acho que aqui é um... Por isso que também eu não deixo vocês se apresentarem, porque aqui você tem que ser aluno. Exato. Entende? Aqui você está para aprender. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos trabalhar, hoje eu tinha colocado abril na semana passada. Você está doido para se mudar, já está adiantando. Não, eu trabalho com 3 anos. Eu trabalho com agendas. Vocês vão ver as agendas do que a gente tem para frente. Tá? Em breve, em abril, que eu não posso soltar. Antes eu não posso, porque a gente está negociando melhores preços. De outras coisas que vocês vão entender. E eu trabalho... Vamos lá. Primeira coisa, a presença. Se faltar, a aula está gravada, ok? E se faltar, tem que trazer resumo, que vai ser entregue para as monitoras. Quantas linhas? Você escuta a aula, viu, Cristiane? Cristiane ainda está definindo, ela talvez comece numa turma para não perder a matéria. Ela trabalha nesse horário. Quantas linhas? No mínimo 10, no máximo 20. Faz um resumo, assistiu, eu entendi o quê? Isso, ok? E também nós vamos aproveitar e trabalhar até a escrita. O aluno, ele não pode escrever errado. Amanhã ele vai encaminhar o paciente dele para um psiquiatra para ser medicalizado, está escrito errado. Ou ele vai encaminhar para o neurologista, ele escreve até essa palavra, ou escreve assim, a gente escreve assim, psicanálise. Né? Freud, não pode. Então, nós vamos trabalhar porque é o seu produto, e você tem que saber e tomar posse e propriedade do que você está entendendo. Então, a presença, a Graça, ela é pedagoga, e a Andréa
trabalha com ela, então elas vão corrigir os trabalhinhos de vocês, o resumo de vocês, ok? Segunda coisa, se faltar, isso... Gente, eu não estou aqui para perseguir ninguém. Eu estou aqui para preparar vocês. E eu entendo que vocês têm uma vida dinâmica. Ninguém aqui é uma pessoa à toa. São pessoas ocupadíssimas. Então, se faltar, vai com Deus. Vai para Dubai, vai para Miami, vai para qualquer lugar, mas traz o resumo. Porque a única forma de eu saber é que você está fazendo aí. Para não chegar em algum momento e você não ter a matéria que vai ser necessária para você atender o seu paciente. Terceira coisa, lembra lá, Rodrigo, tu tá aí com aquela colinha? É sigilo, resumo. O primeiro foi sigilo? É. Então deixa eu mudar aqui. Apagador. Obrigada. Rodrigo pegou na aula do sábado. Não, vamos aqui. Sigilo, resumo. Vai, terceiro. Estudo em grupo. Isso. Estudo em grupo. Quarto, dúvidas. Vamos lá. Então, eu já falei de resumo. Sigilo, gente. Por que sigilo? Vocês, a partir de hoje, a aula vai começar. Aí vamos supor que o Marcelo comece. Não, porque a minha filha, entendeu? Então, quando ele começar a falar da filha dele, um dia a gente vai fazer um encontro que a gente vai estar com a filha dele. E aí eu não quero que tenha o que a gente já viu, grupos falando da filha dele. Entende? Porque ela é uma possível paciente, ou quem sabe é uma aluna. Ou, quem sabe, o Marcelo se sentir excluído com os olhares de algumas pessoas. E, na realidade, ele abriu o coração. Gente, eu fiz psicologia, era uma guerra de alunos de um lado, velhos, idosos, e uma guerra de galera novinha. Quando era o assunto dos novinhos, todo mundo ouvia. E os velhos, bem feito, tarará. E quando era, vambora, isso é a sua vida, vai arrumar uma roupa. Gente, uma turma gigante se degladiando e não tinha quem parasse. Aí eu falei, opa, eu nunca vou querer isso nas nossas turmas. Então, eu sempre fui muito exigente. Mas mesmo sendo exigente, vai ter alguém que sempre vai abrir o coração inocentemente, porque ele olha o mundo com a ótica dele, acha que ninguém é mau. E a gente tem a aula gravada. Então, é a tua história que está sendo gravada. E para que eu consiga produzir um material de excelência, se o aluno ficar falando, quem vai assistir depois não vai ter paciência. Você sabe o que eu estou falando. Porque o pessoal aqui pega fogo e é maravilhoso, e quem vai assistir depois fica na velocidade, corta e perde, desanima. Entende? E aí, como é que vai fazer? O sigilo, ele vai iniciar, vocês vão ter o sigilo com a paciente de vocês, mas o sigilo com a vida de vocês inicia, e aí o sigilo vai ser trabalhado com a escrita de vocês. Elas vão trazer uma folhinha que você, exemplo, Marcelo, eu dei a matéria e o Marcelo entendeu. Isso aqui, ele pode colocar até o exemplo da filha dele, pode, mas ele já vai trabalhar transformando. Então, tem uma paciente que, uma pessoa que, se eu fosse atender, isso daqui caberia... Ótimo, só que ele não vai falar, ele vai escrever, e eu vou dar aula. Se eu ver que tem muita pergunta chegando aqui, aí eu já vou parando, já vou tirando a dúvida, mas eu que vou fazer essa leitura aqui, que eu falei velocidade 5 do WhatsApp, e a gente tem sucesso. Até se eu falar rápido, me peçam para eu dar uma desaceleradinha, tá? Então, a gente vai ter isso, a aula vai ficar gostosa, até porque as dúvidas de vocês antecipam. E, às vezes, no próximo parágrafo vai estar a resposta. Estudo em grupo, vocês vão ter que se unir. Por quê? Porque aqui é uma família. E amanhã vocês podem sublocar uma sala, abrir uma sala, vocês podem pegar esse curso, colocar lá naquele projeto, viu, Marcelo? Levar para lá, para a gente fazer valores sociais. Quem sabe conseguir parcerias de pessoas custearem até o curso e a gente alcançar pessoas. Tá? Então, quando vocês se unem em grupo, vocês estão pensando no network, que é o grupo que amanhã vai chamar vocês para palestras, vai chamar vocês, nunca vai faltar, nunca vai secar pontos. Por quê? Você, quando se associa a outra pessoa, além de você estar se apresentando, você está recebendo. Então, aqui é uma troca. A Valéria começa a atender, começa a estudar com a
a Nalva, aí a Nalva, poxa, Valéria, eu vou te encaminhar um monte de paciente. Poxa, gostei de você, você pode atender minha filha. Aí o Marcelo começa com o Rodrigo a estudar, eles vão marcar um dia, gente. Vocês precisam marcar um dia. No mínimo 2, e vocês vão se organizar. Aí vocês vão colocar lá no grupo. Eu posso toda terça-feira, 6 horas da manhã. Ninguém? Aí muda, porque não tem ninguém. A Aline põe, eu posso sexta-feira, 6 horas da noite. E 3 pessoas podem, já estuda. O que vai estudar? A matéria que foi dada. Até porque vocês vão ter dúvidas. Então, se vocês estudarem, o que você não entendeu, você vai ajudar ela. É uma forma de eu ter professores em breve. Eu preciso de professores. O Instituto Psicanalizando, ele está crescendo tanto. Antes, quem fazia todas as sessões de terapia era eu. Maravilha, né? Eu tô rica, não é? Mas, poxa, sozinha. Sozinha. E se eu adoecer? Como várias vezes eu adoeci? Então, o que eu fiz? Eu comecei a preparar pessoas, os meus melhores alunos, para se tornarem monitores, para eles crescerem na vida. Com isso, eles estão aí. E professores? Eu quero professores também que nasçam desse lugar. Tá? Então, entenderam o sigilo? Grupo de estudo tem que ter. Semanalmente, vocês vão fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Eu tenho Meet, eu tenho Jitsi Meet, que é um outro lá. O que você tiver, você faz uma chamada com a outra pessoa e você revê a matéria que foi pontuada. É até bom para a gente não ter dúvida, porque eu não aplico prova. Eu não aplico prova. Eu não trabalho com prova. Mas existem momentos que eu vou ter que montar o histórico de vocês. Então, eu vou dar trabalhinhos, eu vou dar... a aula é bem dinâmica, eu vejo todo mundo participando, a gente tem um momento de debate, é bem versátil. E eu preciso montar. Então, vai ter um momento que vocês terão que fazer algumas provas. Que quem aplica a prova? A Graça. A Graça vem, ela vai aplicar a prova. É um dia que eu não estou aqui, que vocês vão fazer uma prova bem grande. Elas fazem uma revisão da matéria, mas até lá, gente, vocês vão estar com os pés nas costas. Como assim você não dá prova? Eu estou tratando vocês. Muita gente não alavancou na vida, porque a questão de estudo, alguma coisa que foi vivenciada. O estudo, ele tem a ver com a vida espiritual, sim, não estuda a Bíblia. O estudo, ele tem a ver com relacionamento, sim, você não estuda a outra pessoa, você não conhece a outra pessoa, nem quer conhecer a outra pessoa, você nem se conhece. O estudo tem a ver com a vida financeira? Sim. Fase oral, fase anal, fase fálica. Porque quando você estuda, você começa... eu sou ótimo em conta, tá? Mas você se desenvolveu só nessa parte financeira. Vamos desenvolver as outras habilidades e competências, tá? O que é isso aqui? Dúvida. Dúvida é aquela folhinha que eu falei para vocês. Gente, o curso, eu já quero entrar hoje com o conteúdo, porque eu sei que algumas pessoas ainda não estão com a apostila, mas eu quero apresentar para vocês o primeiro conteúdo que está dentro da apostila, porém, vocês vão ler na folhinha. Graça e Andréia, se quiserem vir para cá. Ok. Enche minha garrafinha, por favor, Andréia. Tirar uma aí e passa. Misturado, Andréia. Mais quente do que... esse conteúdo aí, gente, é de supervisão. Raquel, por que a gente já está pegando a matéria lá na frente? Eu não falei que eu quero preparar vocês? Eu quero preparar vocês. Porque vocês vão fazer 20 sessões de terapia e vocês vão estagiar 20... Vão ter que ter um estágio com 20 pacientes. Como assim, 20 pacientes? Vocês vão atender 20 pacientes... Até o final do curso tem que estar na carga horária de vocês, sendo que os 20 pacientes, exemplo, o primeiro paciente é a Ana, o segundo paciente é o José. A Ana, 5 sessões. O José, mais 5 sessões. Tá? E vocês terão os 5 primeiros no social. O que seria no social? Exemplo. A sala aqui é R$25 a sublocação, ou você paga ou a pessoa paga. Ok? R$25. Ou lá em Realengo, ou no estágio de vocês, você tem um espaço para atender na sua casa, na sua igreja, na praça. Obrigada, André. Na praça de alimentação, na calçada, na sarjeta, onde for, você vai fazer atendimento.
sendo que os primeiros 5 é social. Sabe por quê, gente? Eu tenho um paciente que começa a atender cobrando bem pouquinho, e depois ele abandona o paciente dele. Porque agora ele é outra pessoa, tem um iPhone, tem uma vida melhor, mas ele começou com quem? Entende? E aí o paciente liga para reclamar. Poxa, como é que eu faço para fazer um atendimento? Porque o meu psiquiatra gera um trauma. E aí gradualmente, você vai prosperando, mas você informa para o teu paciente. Você vai fazer os atendimentos sociais, ó, são 5 sessões, mas vou te dizer, você também tem mais 5 sessões. Aqui, exemplo, você vai pagar 25 porque a hora ou é grátis, 0,800, ou você vai cobrar algo porque é o local que você vai atender, mas essas 5 sessões aqui é R$50. Ou seja, dividindo essas 5 sessões aqui, você está pagando 25 às 10. Entende? E depois eu vou fazer uma continha para vocês que vocês vão entender. Se for atender todo dia na parte da manhã, se for atender o dia inteiro, quanto que é que vocês têm de rendimento? Eu não vou fazer hoje, não. Então, vocês têm 20 pacientes, ou seja, 20 pacientes serão 100 horas de atendimento. Tá? 100 horas de atendimento, que é o estágio de vocês. E aí, vai chegar um momento que o José, ele não quer só mais 5 sessões, ele quer mais. E aí, vocês vão ter paciente, porque a partir do 6º paciente, aí, o Rodrigo, ele vai cobrar R$50. No mínimo. No mínimo. Entendeu? E aí, o Rodrigo já vai ter um dinheirinho para ele poder fazer a vida dele, pagar o curso, ter uma liberdade. E aí, eu vou trazer uma matéria para preparar vocês para atendimento. E aí, vamos começar a nossa leitura? Ok. Os números aqui é da turma antiga, gente. Eu falei para vocês que eu estou fazendo mudanças e de turma para turma eu faço uma alteração. Prática terapêutica, que é o estágio. Todo mundo lendo. Suas análises pessoais devem ser feitas durante o curso, de preferência 1 por mês. Em casos de atraso, após a conclusão, o aluno pagará a mensalidade normalmente e, ao mesmo tempo, continuará aprimorando seus conhecimentos, totalizando no mínimo 10. Em caso de necessidade, o professor poderá solicitar mais análises, ficando combinado entre as partes. Então, gente, se você fizer uma por mês, são 20 meses de curso. Então, vocês já têm uma noção aí. Pode fazer mais? Claro, pode fazer mais. E vamos supor que você já fez terapia com um dos nossos alunos. Vai valer, eu vou aceitar. A Nalva já fez terapia com a Graça em outros carnavais. Quantas terapias a Nalva fez? Ela fez 5 sessões. Então, tá. Então, já vamos abater. Vamos ajudar, tá bom? Não fez. Eu fiz com psicólogo. Não, gente, vamos fazer com o nosso time, tá? Vamos, para vocês reproduzirem o que eles aprenderam, que vocês também estarão melhor. E comigo apenas 3. E eu prefiro no final. Por quê? Eu estou avaliando eles também. Tá? E o que eles não fizeram, aí eu vou fazer em 3. Ok? E aí, se você quiser fazer comigo desde o início, vocês se organizem aí. Aí seria 1 por mês. A média de 1 por mês. Eu faço. Aham. Você faz com quem? Eu faço com a Suelen. Suelen está estagiando, é da Grandiosa da Online. Eu faço é outra pessoa? Ok. Então tem que fazer com alguém daqui. Sim, tá? por isso eu estou falando 1 por mês, porque como eu já faço, eu faço 2 vezes com ela. Isso. Prática didática. Após realizar... então aqui, esquece esse mínimo 10, risca e coloque 20, que é de vocês, tá? Totalizando, risca, no mínimo 10. Totalizando 20 sessões. Aqui para vocês. Prática didática. Após realizados no mínimo 5 análises terapêuticas, o aluno solicita ao professor para ingresso. O que seria? Para você começar a estagiar. Vocês só poderão estagiar quando vocês tiverem feito 5 sessões de terapia.
ok? Sim. 5 sessões. É bom que até lá, são 5 meses de curso, o curso já vai estar mais robusto, vocês já terão mais conteúdo, aí vocês estarão liberados para fazer os atendimentos de vocês, tá? O acadêmico solicita, caso o professor identifique maturidade, porque tem gente que vive em Nárnia, aí eu não libero não, tá? Eu vou dizer mais para frente. Prática supervisionada, que é o estágio. Somente inicia o estágio o acadêmico indicado pelo professor. Por quê, gente? Tem gente que não está pronto para estagiar. É uma pessoa que cria confusão em sala de aula, chega atrasado, sai mais cedo, fica no WhatsApp o tempo todo. Pode anotar, tá? Mas, enfim, a gente vê que não tem o perfil. Então, eu seguro a pessoa para... Não é para prejudicar. Ou ela se enquadra, ou ela não vai conseguir finalizar esse curso. E somente faz supervisão. Eu sou a única pessoa que eu faço a supervisão ainda, tá? Por quê? A supervisão, gente, é tirar dúvida de atendimento. Então, a gente tem que ter horas de voo e um conteúdo de teoria. Você participa algum momento de algum atendimento? Faço. Inclusive, nós estamos construindo um livro, que é o Estudo de Casos. Exemplo, os alunos, eles mandam lá pelo WhatsApp o conteúdo do paciente dele totalmente mudado, muda nome, nome fictício, muda a idade, aproxima para cima, para baixo, muda algumas coisas, entendeu? E aí esse conteúdo vai se tornar um livro, que aí eu vou responder, Senhor me ajude nisso, né? Mais um trabalho. Essa função requer mais experiência e tempo de terapia, ok. Em hipótese nenhuma, vocês, no estágio, vocês vão poder dar o quê? Leiam. Laudo, o que mais? parecer, conselho ou intervenções. Psicanalista não dá laudo. Quem dá laudo? Existe psicólogo, por isso que eu fiz o psicodiagnóstico. Tem psicólogo que ganha dinheiro dando laudo e não pode. Tem que ter uma pós em psicodiagnóstico. Tá? Mas tem gente que eu achava que eu tinha, quando eu fiz a psicologia, eu achava que eu tinha achado uma mina de ouro, mas o CRP não fez nada, que é o nosso conselho, e todos os testes, que era teste a partir de 15, 20 mil, né, foram para as redes sociais. Hoje tem gente com curso ensinando para você entrar no concurso A, B, C, D, para fazer esses testes, e a pessoa rasgou o CRP e está rico, né? Então, assim, laudo, parecer, o que seria parecer? E aí, o que vocês, na realidade, vocês vão fazer com esse paciente? O parecer é a mesma coisa que hipótese. Por que eu não coloquei parecer? Porque é mais comum. Vocês vão levantar hipóteses. Exemplo, Leandro, né, Leandro? Sim. O Leandro é meu paciente. Aí o Leandro traz uma questão que ele tem muita vontade de viajar, mas a esposa não quer viajar. Aí o Leandro, ele traz para mim, aí eu vou levantar a hipótese. Leandro, seria possível vocês irem para uma região serrana? Ó, uma hipótese. Aí ele vai dizer, poxa, eu gostei. Mas ela não gosta da região serrana. Então, Leandro, eu vou ajudar ele a pensar. Então, seria possível o quê? Uma região praiana? O que seria? Né? O que atenderia vocês? Vamos supor que o Leandro não está em condições de viagens. E aí eu falo, porque eu estou acostumada a viajar, aí eu falo assim, Leandro, vai para a praia, é só ir. Aí o Leandro nunca pisou na praia. Aí eu vou levantar hipótese. Leandro, teria como vocês irem para a praia? Aí o Leandro, poxa, você não sabe da nossa realidade. A gente coloca a mangueira e fica embaixo da mangueira. Mas como é que eu vou saber disso? Aí é onde eu vou perguntar, Leandro, como seria a possibilidade de vocês terem um lazer? Sei lá, a gente coloca uns 2 tijolos e a gente faz aí um churrasquinho. Consegue fazer isso, Leandro? Dá para fazer ainda aí essa semana? Então, a gente vai construir uma hipótese, né? Por isso que o parecer está aí para vocês entenderem. Conselho, não damos conselho. Não damos conselho, levantamos hipóteses. Intervenções, vocês vão aprender o que é intervenções. A intervenção aqui, o estagiário, no início, ele não dá. Ele, quando está formado, ele está pronto para fazer a intervenção. E aí, quando vocês estiverem nesses atendimentos aqui, como é que vai ser? Eu quero desenvolver a escuta de vocês. Vai ter aluno tentado pelo paciente na primeira sessão. Pelo amor de Deus, Aline, me ajuda, você tem que me tirar desse casamento. Aline, eu não aguento mais esse homem, essa mulher. Por favor,
Eu não suporto mais essa vida, fala alguma coisa. Aí ela vai fazer uma intervenção, ela nem sabe. Alguém aqui consegue assistir um filme e nos 10 primeiros minutos entender o filme? Então não tem que eu assistir o filme todo? Uma série, um livro. Então por que vocês nas 5 sessões querem falar alguma coisa, gente? Mas vocês vão desenvolver a escuta. E vocês vão aprender algumas coisas. Aham, o Marcelo vai amar. Aham, é mesmo. É. Aí a pessoa fala, não, porque sabe, eu estou tão cansada. É mesmo. Entendo. É mesmo. Me conta. Oh. Então são... Você falou, eu já pensei que ele corre, Senhor. Mas isso daí é para você construir relacionamento. Entendeu? Ele vai construir. O que tem gente que faz isso com facilidade, né? Ele não tem essa facilidade, então ele vai construir. O coração acelerou, escreveu, já Então, aí vamos lá, porque o paciente ele vai estar ali, ele precisa de, a gente chama na neurociência, do neurônio espelho, uma empatia. Quando ele vê que você faz até os mesmos. Você está casado hoje? Não? Então, gente, eles usam isso para envolver, os ricardões, para envolver. Tipo assim, a mulher, ela começa a falar acelerado. Ele é mesmo! Uhum. Entende? São treinamentos que se fazem para espelhar o mesmo neurônio. Então, vocês vão entender. A pessoa cruza a perna, você cruza a perna também. A pessoa coloca o braço, não de forma rápida. Você vai devagarzinho. Você também coloca o braço. A pessoa fala, calma. Aí você, entendo. Ele vai sair casado. Ou vai ter que mulher. Aí a pessoa, ela está com o corpo para frente, aí o Marcelo vai botar o corpo para frente também. Está sentado, relaxado, você relaxa também, porque a pessoa vai se sentir igual a você. Técnica de venda, amigo. 4 foi a minha primeira sessão da minha vida, né? A primeira gerência que eu peguei, aí eu tenho que fazer terapia. Eu não preciso, né? Mas tem que fazer isso, é uma norma da empresa. A pessoa queria, a empresa obrigou você a fazer, você dizer, não precisa. Eu com a terapia, com a psicóloga, até hoje tenho contato com ela, ela é cheia de sempre na sala, eu falei assim, o que você espera? Eu não espero nada, tô aqui com impressionador. Aí ela falou assim, mas você acredita em terapia? Eu falei, nem um pouco. Você acredita em terapia? Nem um pouco. É coisa de doida, né? Eu gosto. Olha, isso foi em 2003, foi em 2004. Até hoje eu jogo essa minha cara. Eu chegou assim, lá, preciso muito da terapia emergencial. Vamos dar uma... você precisa? Terapia. Isso é a vida dela. Vamos lá. Ó, somente quando autorizada pela professora dará intervenções analíticas, que é o que a gente está dizendo aqui. Por quê? Vamos supor que existem pessoas aqui que já têm habilidade, já fez terapia e vai entrar em convulsão. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu paciente. Aí eu vou, de forma individual, eu vou dizer, pode fazer. Qualquer pessoa que me manda mensagem, principalmente digitada, eu faço aquela leitura dinâmica, que eu corto a leitura assim rapidinho, leio tudo, eu já respondo, mande em áudio. Eu mando em áudio. Não, mas não me mande não, gente. Pelo amor de Deus, que não dá não. Aí eu vou orientar, pode fazer uma intervenção assim, 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 é possível, é necessário, está autorizado, ok? Mas no início não. Todo atendimento na prática supervisionada de estágio deverá ser... Falem. Isso. Vocês vão ter uma folhinha que vocês vão receber para pontuar isso tudo. Todo mundo lendo. A análise do caso do paciente é feita... Em supervisão. O acadêmico traz um resumo do seu parecer, mas a devolutiva ao paciente deve ser feita somente quando o supervisor lhe der um parecer. Que são as diretrizes de intervenções analíticas. A quantidade do paciente deve ser no mínimo 5 e no máximo 15. Isso aqui era o social, a gente fez várias coisas. Vocês vão ser 20. A Irisca deixa sempre 20 aí. 20 sessões de vocês e 20 sessões no outro, tá? Que essas 20 sessões do outro vão se tornar em 100, ok?
Durante o curso, passando do limite, tarará, 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 ó, em cada sessão, você com o seu paciente, 60 minutos. Não, perdão, isso aqui é a supervisão. Isso aqui é lá no final que a gente trabalha também. Por quê? Quando a gente entrar em supervisão, lá no final, a matéria vai ser, a metade é conteúdo e a metade é dúvida. Aí vamos supor, ela atende 5 pessoas, você atende 20, ele atende 30, e a gente não vai ficar ouvindo a história de todos. O que nós vamos estudar? Tem dúvida nos seus atendimentos? O quê? E aí a gente vai trabalhar, ok? Vamos supor que ninguém trouxe, só a Nalva trouxe dúvida. Aí nós vamos tirar. E é rico essa troca, porque ela atende casal, você atende criança, você atende só homem, você atende só mulher. Então, ela atende casal. O que ela fala vai alimentar o teu atendimento com mulher, o teu atendimento com homem, o teu atendimento com crianças e adolescentes, e você, através do que eles falarem, vai alimentar, você vai receber informação. Sim. É muito rápido, gente. O ser humano é uma cópia, só muda aqui fora. Uns são melhores aqui dentro, outros, misericórdia. Importantíssimo para dar o start. O paciente e cliente, vocês na matéria vão entender essa distinção, tá? Deve sempre falar mais. E o estagiário? Falar menos. Ok, gente. Se você gosta de falar, faz um podcast, faz uma live. Na sessão de terapia, você tem que... se torna professor psicanalizando. Na sessão de terapia, você tem que ouvir muito mais. Sua escuta será e está no discurso trazido por ele. Cortes devem e podem ser feitos se necessário. Vamos então aos exemplos. Leiam. Você não entendeu o que foi dito. Por favor, repita para mim o que você acabou de dizer. Ou poderia repetir? O paciente entra lá em velocidade 5 do WhatsApp. Calma, paciente. Repete o que você acabou de falar, que eu preciso entender. A mente da pessoa está toda emaranhada. E você não pode ficar ouvindo. Daqui a pouco quem está igual a pessoa é você. Então, você tem calma. Repete de novo. Ok, entendi. Então, quer dizer que isso é isso? Não, nada a ver. Então, me explique. Porque, gente, é a história da pessoa. A gente precisa entender. Não é uma coisa assim, só escutando. Não. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir, vocês estão ouvindo o ar-condicionado, o barulho lá fora, o ouvido está funcionando, mas a escuta é desenvolvida. Próxima pontinha. Se a sessão está por terminar, o corte deve ser feito com antecedência de no mínimo 10 minutos. Em breve, terminaremos. Você já avisa. Se tu não avisar, se prepara. Vai ser 2, 3 horas e você vai ficar enrolado. Então, você tem que estar ali antenado, senão vai dar ruim. E se for social, então, aí que você vai ter problema. Vamos continuar na próxima sessão. Você já começa a dar corte. Porque a pessoa que é do social, ela já vem numa vantagem sobre você. Então, ela acha que você tem que ouvir. Entendeu? Então, quando ela acha que você tem que ouvir, vocês vão trabalhar o superego dessa pessoa, você vai dar o limite. Você vai começar a dar limite. Ali ela vai... Não, mas eu preciso falar. Ok, mas já estamos encerrando. Aí a pessoa continua falando, você pode até se levantar. Aham, sim. Tem? Sim. Tem o próximo. Não tem ninguém. Tem o próximo. Aham, então... Você não vai fazer nada. Eu tenho próximo atendimento. Com quem? Eu comigo mesmo. Aí você tem que fazer isso. Se você não colocar limite, aí é a sua fase anal que não está tratada. Ok? E a gente precisa trabalhar. Na cultura, a pessoa fica até um pouco mais estressada, né? Com algumas coisas. Sim. Eu lembro que parei de... Eu entendo as minhas dificuldades, né, em relação a algumas pessoas mais densas. Eu lembro que parei de fazer trabalho de ação social por isso. Uhum. Porque nós distribuímos cesta básica, né, para as pessoas, elas só não mesmo distribuir. E aí chegou um momento que a gente não conseguiu, na época da pandemia, ter muita cesta básica. Uhum. E aí chegou um momento que a gente também um pouco menos cesta básica do que pessoas. Uhum. E pensamos, as pessoas realmente achávamos que tinha uma necessidade. Aí chegou uma situação comigo, que o rapaz chegou para pegar cesta básica para a mãe. Uhum. Mas forte, né? Uhum. Aí chegou, minha mãe ficou sem cesta básica, queria saber o que pode ser feito, tal.
Eu falei, infelizmente, a gente não tem, realmente. Tá? Não, mas eu queria, porque a gente precisa. Tá? Isso aí é. Aí ele, pô, mas eu falei, mas a gente realmente não temos. Nós colocamos algumas regras e a situação é essa. Aí eu faço o que agora? Eu falei, o que você acha que trabalhar para comprar uma tamanho? Aham. Aí, mas foi na hora, foi depois a gente trabalhar. Lógico, Aham. e na ocasião, o responsável da ação social foi contra, né? Sim. Não, peraí, que a gente fala um nosso trabalho, não concordo. Aham. O cara tem que ouvir, né? Sim. Tudo bem que eu de repente não deveria bater assim, cara. Aham. E o cara ficou me olhando assim, isso aí, a igreja é assim mesmo, Aham. isso aí. Então, vocês serão pessoas que vão dizer, eu estou com dinheiro aqui para te pagar, eu estou te pagando. Ah, mas eu tenho outro horário, que geralmente, às vezes, é o teu horário de almoço. É o teu horário de você olhar a tua família, resolver alguma coisa. É a sua tentação que você tem que dizer, na próxima sessão a gente continua. Mesmo parecendo um pouco rude, mesmo parecendo um pouco Não, rude. aí você vai aprender. Você vai aprender a supervisar. Que é o quê? É você mostrar para a pessoa, e isso com diplomacia, que ali encerrou. Poxa, por que você não avisou que eu já viria esse próximo paciente para eu tentar remanejar? Ou o meu compromisso... Não, agora o compromisso... E aí você não fica dando justificativa. Tem que ser... Não curto e grosso, tem que ser simplório. Economiza a palavra e já vai saindo com a pessoa até do lado de fora. E aí a pessoa é acostumando. Eu digo por mim mesmo, que eu faço terapia física, eu quero falar pra caramba, mas no comecinho ela já falou. Eu tenho um paciente depois de você, então eu já fico com aquilo. Eu já fico olhando no celular que eu faço online, já está quase acabando minha hora, só tem bastante, que ela tem outra pessoa. E aí você vai se adequando, pedindo para queria tanto falar de umas coisas, vou falar na outra vai semana. Ser trabalhado todas as áreas da sua vida. Isso vai desenvolver resiliência, paciência, passividade, entende? Não é a psicanalista que tem que resolver o seu problema, é você que também tem que se adequar, entende? A pessoa que tinha que adequar o sistema, mas o que hoje acontece? Às vezes você adequar o sistema. Então, é um trabalho. Vamos continuar na próxima sessão. Falta pouco horário, falta pouco para o seu horário encerrar e preciso colocar ainda algo. Olha só, no final, quem encerra não são os pacientes, seremos nós, que nós vamos fazer um encerramento ali para ter um fechamento. Porque senão, depois que a pessoa passou, ainda falou, ela, e aí, o que eu faço? Né? E se exceder, corte mesmo. Por hoje, concluímos. Não diga, hoje chega. Isso pode, leiam. Há algo... Já ouviu o seu trabalho, é isso, ouvir. Chega. Para ele ou para ela, ele já escuta da mãe, do esposo, cuidado que as palavras são chaves, facas, armas ou remédio. Se você falar, por hoje chega, pode ganhar um tapa. Quando está acabando minha terapia, eu já sei, porque ela fala, qual é a palavra para hoje? Eu já sei, né? Como é que é o meu dia hoje? Qual é a palavra que eu tenho? 2. Durante a didática, você aprenderá outros cortes que ao longo do atendimento você poderá usar. Acolher e ouvir sempre. Já as intervenções psicanalíticas, somente após o paciente concluir a sua queixa principal, que pode durar 2 sessões e até mais. Pacientes que são ótimos, eles já chegam falando assim, então, eu não estou me entendendo, eu fiquei pensando eu comigo mesmo. Ele vai trazendo falas que é a fala da matéria. Agora, pacientes totalmente perdidos, vocês vão entender que a queixa principal não está formulada. Mas, às vezes, vem tipo assim, eu estou com masturbação, eu estou com insônia, eu não consigo concluir um trabalho, eu não consigo levantar cedo, eu estou com problema com minha filha, com meu filho. Isso aqui é a queixa principal. Você acha que você vai trabalhar na queixa principal? A queixa principal é que traz o paciente. Na realidade, a queixa principal você nem vai trabalhar. É preocupante para você problema com a filha? Problema de pornografia? Não! Mas ali você vai saber de outras coisas. O que transbordou foi aquilo. Mas o que fez transbordar é onde nós iremos buscar entender. Ok? Ali é a tampa do bueiro, explodiu. Entendeu? É o Brumadinho, explodiu. Mas olha quantas coisas já tinham ali guardadas, armazenadas há quanto tempo. Não, mas deixe isso claro para que ele não desanime. Um bom sinal é quando ele diz que já falou tudo.
o que ele solicita, e agora, o que eu faço? Contudo, mesmo assim, não dê intervenções sem o respaldo da supervisão. Sua análise é uma construção que, aos poucos, lhe trará uma bagagem através de todo o conhecimento adquirido e construído durante o curso. Gente, cada sessão de terapia, pensa num quebra-cabeça, num mosaico. As pecinhas que estão chegando ali, o paciente está te testando. Se você está pronto para ouvir ele. Então, ele vai falar uma peça que você pensa que é aquilo, mas é o oposto. Você pensa que aquilo ali é o início do caos. E ele está te testando. Ele quer saber se você vai julgar, ele quer saber se você vai chorar, ele quer saber se você vai ter paciência com ele. Entende? Quem não pode fazer análise didática e entrar na supervisão? Quem tiver nota menor que 6, quem tiver faltas frequentes e o professor achar inapto. A nossa média aqui é 6, tá? Mas, como eu falei com vocês, cada turma eu estou diminuindo provas, porque a gente tem uma qualidade muito rica de interação. Qualquer apontamento do paciente, do acadêmico, é de total responsabilidade sua, tá? Os dados colhidos são os mínimos de idade, primeiro nome. Em casos de duplicidade, exemplo, Maria Joaquina, MJ. Maria Catarina, MC. Você não vai colocar o nome da mulher ali por inteiro, jamais. Você também não vai colocar naquela folha o que você não esquece. Você só vai escrever o que você pode esquecer. Você não vai colocar naquela folha que teve um estupro, que teve uma traição, que teve uma tentativa de homicídio. Se essa folha cair na mão de uma pessoa errada, e cai, gente, cai no Uber, você deixa a sua bolsa. Fora quando existe secretário, secretárias, pessoas que pegam... Ô, fulano, olha só a tua vida. Tarará, 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 tarará. Faz um Pix agora. E aí, gente? Então, quando a gente anota, vocês vão fazer uma anotação para supervisão, mas depois vocês vão aprender o que, de fato, vocês vão anotar, que praticamente não é nada. A gente anota data, a gente anota informações. Diante do juiz, nós temos o direito de permanecer calados, porque é sigilo, é direito do nosso paciente. Em juízo, nós não precisamos abrir. Quem dá com a língua dos dentes está na profissão errada, ok? Não estamos aqui nem para defender pedófilo ou acusar pedófilo. Nós temos que tratar. Vamos denunciar qualquer pessoa? Jamais. Nosso trabalho não é de investigação, não é de denúncia. Mas a filha está sendo estrupada pelo pai, está acontecendo um incesto. Gente, a gente está aqui para entender e ajudar esse paciente, que chega para a gente. Eu quero uma ajuda. Quem sou eu? Eu sou um assassino. Eu sou um serial killer. E se você não ajudar, você pode ser a próxima vítima. Olha o risco. Entende? Então, você tem que estar numa estrutura de o que a pessoa traz para você, gente, você não tem que falar para ninguém, ela confia em você, e é uma possibilidade daquele ciclo encerrar. É uma oportunidade, ele está achando o profissional adequado para encerrar esse problema. Sigilo é necessário, todo mundo lendo. A ética... Manter o sigilo dos casos, que a partir de agora serão frequentes. É a sua questão. O valor de psicanalista não está no valor cobrado pela sessão, mas na forma como trata a vida particular de cada paciente. O sigilo não é compartilhado nunca. Em supervisão, o aluno pode citar o caso que está aprendendo. Mas jamais deve ser... Não me interessa, e muito menos para os colegas. Se você chega para o seu colega, eu estou atendendo a fulana de tal, você acabou de rasgar o teu certificado lá da frente. Porque essa pessoa nunca vai te passar um paciente. Você está demonstrando um caráter que não é um caráter em equilíbrio. Então, quando você vier para a supervisão, você vai trazer... Todo mundo conhece todo mundo, gente? Tá? E você vai trazer o caso ali com a sigla do nome da pessoa. São 5 Marias. Maria A, Maria J, Maria C. Você tem o controle da pessoa, mas para a supervisão, jamais. Por quê? Ainda tem isso aqui,
sobrenome, local ou dados que definam o seu paciente. Em palestras ou redes sociais, jamais cite seus pacientes. Você pode usar o caso e mudar idades, sexos, mas jamais mesmo aponte seu paciente. Gente, tem gente que vai para a rede social, aí conta aquela... Uau! Aí a pessoa vai dizer, eu nunca vou nessa sessão, não. Sabe por quê? A minha história pode estar sendo falada daqui a pouco. Vocês entenderam? Em altar. Então, gente, por favor, vai contar a história, muda. E mesmo assim, alguém ainda pode falar, peraí, essa história é igual a minha, mas eu não conheço esse homem, não conheço essa mulher. Olha a diferença. Tá bom? E eu já trabalho isso porque vocês vão fazer palestras, então eu já vou trabalhar com vocês para vocês entrarem nesse lugar aí. Leiam, gente. Em minha opinião, o médico assume deveres, não só em relação a cada paciente, mas também em relação à ciência. Seus deveres para com a ciência, em última análise, não significam outra coisa senão seus deveres para com muitos outros pacientes que sofrem ou sofrerão um dia do mesmo mal. Por isso que alguém fala assim, é uma palhaçadinha de depressão. Aí está todo mundo rindo, porque ninguém tem. Um dia alguém vai estar com depressão. Então, nada de ficar, vou te falar, então, esse homem é a maior galinha. Aí começa. Não, gente, não vamos adjetivar com palavras que vão machucar ou vão te fazer paciente lembrar de outras coisas. Assim, a comunicação do que se acredita, saber sobre a causação e a estrutura da histeria, vocês vão entender o que é histeria, converte-se num dever. E é uma vergonhosa covardia omiti-la, quando se pode evitar um dano pessoal direto ao paciente em questão. Vocês vão entender que histeria eram as mulheres que eram até colocadas no fogo, que falavam de todas as pessoas. Mas a neurose histérica, quando você não grita, o teu corpo grita, e aí o teu corpo até adoece. Aí vem as doenças psicossomáticas. Tá? E o Freud, aqui, em 1905, ele traz os fragmentos do caso de histeria. E aí eu vou deixar esse finalzinho aqui, a importância do estágio, né? Exemplo de como citar seu paciente, e aí a gente fala isso na próxima aula, que já são 12:06. Alguma dúvida? Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, desafio. E por que desafio? Se você falar que é difícil, você começa a sabotar o seu cérebro. E aí aquilo que era fácil, você vai dizer, mas como é que está difícil? Porque tudo que o mestre mandar, o seu cérebro é mestre. O teu corpo vai dizer, faremos todos. Daqui a pouco você está com esquecimento. Então, é importante... Aquele experimento da escola de gás, nunca mais falei que é difícil. Qual é esse experimento? Não sei. Porque nos Estados Unidos eles fizeram aqui na internet. Fizeram um experimento que algumas centenas de pessoas, cada um tem acho, eles soltaram umas bolas, 10 pessoas começaram a pensar ao lado que a bola ia cair. Acontece. É um pensamento da pessoa. A maioria pensava no lado tal, agora zoom para o lado direito. A maioria pensava para a esquerda, zoom para a esquerda. O universo vai contribuir em teu favor. Aí vamos lá. Assim como eu pensei, a Bíblia fala, assim sucederá. Não pode ser diferente, né? Então, o experimento arroz, você fala para uma de monte, a outra fala de dentro. Aí começa a apodrecer. É isso aí. As gotas, né, que elas vão... Palavras bonitas fazem cada gota linda, né? Aquelas bolhas de cristal e a outra parece umas cavernas, umas coisas horríveis. Já dizia Jó, que o tempo de sobrevivência sempre acontece. Isso. Assim como é que é? O mal que eu temia, né? O que o tempo de sobrevivência sempre acontece. Isso aí. Que é o mal que eu temia me sobreveio, né? A nossa mente, vocês aqui vão buscar saúde emocional, tá? Durante o curso. Porque a saúde emocional... Minha mãe era catadora de Jonas. Eu ficava brincando com a mãe. Como é que é? Catadora de Jonas. O que é isso? Todo mundo tinha problema, ela queria. Ela puxava e... Vai ser catador de Jonas. Eu digo, ela entendeu.
Aham, aham. Ela até ia, ela já até ia. Ela quer puxar. Eu vou ligar o cantador de volta. E vocês aqui vão buscar o equilíbrio da saúde emocional. A saúde emocional, ela não vai nos deixar com neurose. Eu acredito que todos aqui, alguém tem esquizofrenia, é autista? Sou pai de autista. Você tem traços? A mãe da criança é? Olha, Quem parece mais, você ou ela? Qual é o sexo do filho? filha, Então é tu. sou eu. Isso aí. E o autista, a nossa sociedade está construindo, porque é novo, tá? É novo essa ideia do transtorno do espectro autista, né? Que é o TEA, e as informações ainda não chegaram com tanta solidez, está O crescendo. diagnóstico dela não se sabia nada, ela estava com 26 anos. Aham, Não se sabia, vai fazer 26 agora. Aham. Não sabia nada, era horrível. Aham. Isso foi uma- A maioria dos autistas, eles são altamente habilidosos. A gente tem uma aluna aqui que ela foi lá, né, Renata, foi no sábado, né, trazer o depoimento. A filha dela fala 5 idiomas, mas não sabe amarrar o cadastro. Então, tem área que o autista, ele alavanca, mas nas outras, entende? Então, assim, a nossa sociedade, a nossa escola não está pronta, Não só. entendeu? E os autistas, eles são excluídos. Agora, vamos lá. Vocês vão aprender 3 estruturas psíquicas, que o cérebro da gente, nós nascemos com uma delas, não com as 3. Ou todos aqui são neuróticos. Cenas, vida. Para com isso, que palhaçada! Né? Neurose. Ou psicose, que tem que ter se é autista ou esquizofrênico. Ou perversão. O que seria a perversão? Sabe aquele homem... Não é o psicopata. Você vai aprender. Sabe aquele homem é sexo e ele ganha com sexo, tá? Ele, no caso, ele é o cafetão do prostíbulo. Ele nem é tipo o dono da boca, ele nem usa droga, mas ele quer o dinheiro. Então, é aquele que faz o filme da pornografia. É aquele que ele fixa nos fetiches, mas ele não se submete. É aquele... viu um escândalo que teve recentemente aí, não o último agora com Donald Trump, que também os perversos, eles são os poderosos da Terra. É um grupo pequeno, são os seletos. São aqueles que, não teve um filme aí que... isso aí, que colocava, né, óleo nas pessoas, para a pessoa escorregar e não conseguir sair. Ele convidava meninas para fazer massagem. Isso. Meninas menores de idade, Sim, Não, esse é do... e atrair as meninas, levarem as amigas. Isso. Então, E muitos poderosos nessa ilha, né? Câmera em todos os quartos, tá todo mundo fica na mão dele. Todo mundo. Ou seja, é uma perversão que sempre tem que ter o sexo. É uma maldade sempre com sexo. Quando a gente fala nesse serial killer, né, a gente tem aí o Dexter. O Dexter, ele não tem atividade sexual. Ele tem? Não. Não, ele não tem. Na realidade, ele nem sente. Mas ele mata, certo? Mas o Dexter foi diferente, porque o pai dele criou um código para que ele não matasse as pessoas. Então, assim, essas 3 estruturas nós vamos aprender. Mas todos os 3 podem ter saúde emocional. O psicótico, que é o grupo dos esquizofrênicos, quem tem psicose, esquizofrênico e autista, eles podem ter saúde emocional, mesmo com. O neurótico tem que ter saúde emocional e o perverso também. É quando você busca entender, você busca crescer. Gente, esses exemplos, da neurose, o top dos transtornos de personalidade é o narcisista. Se todos nós fôssemos narcisistas, o Brasil era rico. Porque a gente olhar muito para a gente ia crescer. A gente ia ter mais organização financeira, a gente ia ser mais disciplinado. Porque vocês vão aprender que o narcisismo primário vem, primeiro amo eu, segundo eu, depois o outro. O narcisista é primeiro amo eu, segundo amo eu, terceiro amo eu. A vítima, primeiro eu não me amo, é o outro, segundo é o outro, terceiro é o outro. Então, o top é a perversão, é o narcisista e o perverso, gente.
Existem muitas pessoas que, quando têm saúde emocional, toda a perversidade que eles fazem, eles dizem, não, eu não quero ser assim. Foi o caso do Dexter. Eu não quero matar pessoas, eu vou matar só os bandidos. Entendeu? É quando você canaliza algo ruim que tem dentro de você e você transforma. Exemplo, o neurótico, ele precisa canalizar. Eu tenho uma raiva, né? Uma raiva tão grande, eu não quero nem perdoar. Pega a raiva para emagrecer. Pega a raiva para estudar, pega a raiva para educação financeira, canaliza. É igual uma chuva que cai na calha, canaliza essa raiva. Não, aí só fica naquilo ali. A gente chama de parapraxia, que a pessoa, ela cristaliza aquela raiva. É isso. Vamos entrar no grupo, no link, para a gente fazer uma foto lá? Eu printar e fazer uma foto aqui? Para vocês entenderem. Aí eu vou fechar aqui, já. Sim. Eu vou fechar e colocar no